Teve um dia em que você se olhou no espelho e não gostou do que viu. Não foi só o corpo, não foi só o cansaço, foi uma sensação estranha de que aquele homem ali não era você. Você lembra de quem você era, da energia, da firmeza, do respeito silencioso que você carregava. E agora parece que isso foi ficando para trás. O casamento esfriou, o desejo diminuiu, a sua palavra perdeu peso. E o mais perigoso, você começou a se acostumar com isso. Não porque escolheu ser assim, mas porque ninguém te avisou que o homem também pode se perder sem perceber. E quando o homem se perde, tudo ao seu redor começa a desmoronar, em silêncio. A pergunta não é o que está errado no seu casamento. A pergunta é em que momento você deixou de se governar. Porque enquanto você não recuperar o controle de si, nada ao seu redor vai voltar para o lugar. Deixa eu te contar porque eu sei exatamente do que eu estou falando. Porque houve um tempo em que a minha vida estava exatamente aí. Casamento desgastado, cabeça confusa, corpo largado. Por fora parecia tudo normal. Trabalho, rotina, responsabilidade. Mas por dentro eu sabia que tinha algo muito errado. Eu tinha perdido o controle da minha própria vida. E o pior é que eu não tinha caído num grande erro. Não foi uma grande decisão errada. Eu só fui cedendo. Um pouco de conforto aqui, uma fuga ali, depois eu resolvo. E quando eu percebi, já não era o homem que eu queria ser, nem o homem que a minha família precisava. Eu tentava resolver tudo do jeito que o mundo tenta. Conversar mais, prometer mudança, forçar motivação. Nada sustentava. Porque o problema não era esforço, era estrutura. Eu não tinha um caminho claro e ninguém tinha me ensinado como retomar o controle de verdade. Foi aí que eu entendi uma coisa que mudou tudo. Ou eu passava por uma reconstrução completa como homem, ou eu ia perder tudo aos poucos. Não de uma vez, mas em silêncio. Então eu fiz o que quase ninguém faz. Parei, cortei as distrações, enfrentei desconforto, reordenei meu corpo, mente, a rotina. Não foi bonito, não foi fácil, mas foi definitivo. E aos poucos, as coisas começaram a voltar para o lugar. Primeiro o controle, depois clareza, depois a presença. Meu casamento mudou porque eu mudei. A minha vida mudou porque eu voltei a me governar. Hoje eu tenho uma vida que eu respeito. Um casamento vivo, uma família em ordem, um corpo que responde, uma mente clara. Não porque eu sou melhor do que você, mas porque eu aprendi o caminho. E é exatamente esse caminho que eu vou te mostrar agora. O casamento não chega nesse estado do nada. Ele vai sendo corroído. E o que quase ninguém entende é que isso não começou dentro de casa. Começou muito antes. Por muito tempo, o mundo construiu armadilhas alimentícias, sociais, midiáticas, que tiraram do homem o controle da própria vida. E quando o homem perde o controle da própria vida, o casamento é só uma consequência. Talvez você hoje consiga enxergar isso. Você olha para o seu casamento e sabe que ele está num lugar que você nunca quis. Você se vê preso a vícios que não te representam. Pornografia virou rotina, o desejo diminuiu, ou a sua mulher perdeu o interesse sexual em você, ou você perdeu o interesse nela. A conexão foi embora. E mesmo assim, você não consegue apontar exatamente onde tudo desandou. Isso tem uma causa muito mais profunda do que falta de conversa ou falta de esforço. É algo que você nunca teve controle consciente. Durante anos, nós homens fomos empurrados para o lado errado e ainda aplaudidos por isso. Comer sem limite virou sinal de sucesso. O cara aproveitador virou o modelo certo. Mas ninguém conta que esse cara termina vazio, emocionalmente quebrado e com problemas sérios dentro de casa. Te disseram que prostíbulo era normal, que o homem aprende com quem sabe fazer. Mas ninguém te contou que isso vicia o cérebro no caminho mais fácil, no prazer sem construção, no atalho. Te disseram que beber, até perder o controle, era coisa de homem. Era divertido, era social. Mas ninguém te avisou o quanto isso destrói a sensação de segurança da sua esposa e da sua família. Te disseram que pornografia era normal, que todo homem consome, mas ninguém te conta que isso altera quimicamente o seu cérebro. Do mesmo jeito que uma droga pesada, te deixando dependente de estímulos cada vez mais vazios. Tudo isso construiu um jeito errado de viver. Um jeito onde o homem passa a viver a favor do corpo, do prazer imediato, do que é gostoso agora, do alívio rápido, e não da verdade, não da construção, não do longo prazo. Aos poucos, os impulsos passaram a mandar nos pensamentos, e os pensamentos
passaram a mandar nas ações, e as ações passaram a definir quem você se tornou. Esses padrões não ficam na juventude, eles te perseguem na vida adulta. Pornografia, masturbação, traição, prostituição, corpo fora de forma, busca constante por validação externa. E com isso, você perde algo que é invisível, mas decisivo: poder pessoal. Você já percebeu isso? Você fala que vai emagrecer, mas não sustenta. Diz que vai largar certos hábitos, mas sempre volta. Não consegue controlar a própria língua, não consegue manter uma rotina, não consegue ser constante em nada. Quanto tempo faz que você fala que vai mudar e nada acontece? E a sua mulher percebe isso antes de você. Ela sente a perda de firmeza, sente a perda de direção, sente a perda de presença. Aos poucos, ela deixa de confiar, começa a assumir o papel mais masculino dentro da relação. Para de admirar, para de desejar, começa a se fechar ou a olhar para fora. Não porque ela é má, mas porque ela está ao lado de um homem que perdeu o governo de si mesmo. E assim, o casamento vai pro buraco. Não com uma explosão, mas em silêncio. E eu imagino que você não queira viver longe da sua mulher. Não queira viver longe dos teus filhos. Não queira outro homem dentro da sua casa criando os seus filhos e sendo chamado de papai. Não queira pagar pensão pelo resto da vida simplesmente porque você não conseguiu retomar o controle de quem você é. E o ponto mais importante de tudo isso é o seguinte: você não virou esse homem por escolha consciente, mas agora continuar assim passa a ser uma escolha. Mas tudo isso tem solução, só que não é a solução que te venderam por aí. Não é conversando mais, não é fazendo agrado, não é sendo mais proativo em casa. E quando você continua sendo o mesmo homem por dentro, isso não sustenta nada. A solução real começa antes do casamento, começa em você, porque casamento não se reconstrói com conversa, se reconstrói com estrutura. E só um homem estruturado consegue sustentar uma família de verdade. Enquanto você tentar consertar o relacionamento sem reformar o homem, você só vai remendar o problema. O que precisa acontecer aqui é uma reforma geral, uma reconstrução completa. Você precisa se tornar um homem reformado, porque só a partir do momento em que você se reconstrói por dentro é que o casamento pode ser reconstruído por fora. É por isso que tudo começa do zero, literalmente do ponto zero. E deixa eu ser claro com você, sair de tudo o que foi imposto sobre você não vai ser bonito, não vai ser confortável, não vai ser amigável. Construir o homem que está aí dentro exige confronto, exige corte, exige desconforto. Não existe transformação real sem fricção. Para retomar o controle da sua própria vida, você não pode contar só com força de vontade. Você precisa ser estratégico. Isso começa com um tratamento de choque, um reset, um jejum consciente de tudo aquilo que está te enfraquecendo. Tudo aquilo que rouba a sua energia, sua clareza, a sua presença e, ao mesmo tempo, uma alimentação estratégica, física, mental e emocional com aquilo que te fortalece de verdade. Só que tem um problema. Você não dá conta de fazer isso tudo sozinho. Porque o mesmo mundo que te moldou para perder o controle vai tentar te puxar de volta o tempo todo. Ele vai testar você, vai te provocar, vai te oferecer atalhos. O mundo quer o seu sangue, meu chapa. Se você não tiver estrutura, você cai de novo. É por isso que você precisa de um protocolo, não de motivação, não de inspiração solta. Um protocolo claro, um caminho firme, algo que te mantenha no trilho mesmo quando a vontade acabar. Um sistema que te diga exatamente o que cortar, o que sustentar, onde buscar recurso, como atravessar o processo sem se perder. E foi exatamente por isso que eu criei o protocolo O Ponto Zero. Um protocolo de 40 dias de selva intensa, corpo adentro. Um processo de reconstrução real. Não para você sentir melhor, mas para você sair como um homem novo, com controle, com presença, com estrutura, pronto para restaurar o seu casamento a partir do único lugar onde isso é possível. Você. Então, deixa eu te explicar exatamente o que é o Ponto Zero. Isso aqui não é um curso comum, não é um monte de aula para você assistir quando sobrar tempo. O Ponto Zero é um protocolo, um caminho fechado, com começo, meio e fim. Ele foi criado para te tirar do ponto onde você perdeu o controle e te devolver para o ponto onde você governa a própria vida de novo. A promessa é simples. Em 40 dias, você não vai virar um homem perfeito, mas você vai voltar a ser um homem no controle, com mais presença,
mais firmeza, mais clareza. E a partir disso, você vai estar pronto para reconstruir o seu casamento do jeito certo. Não com um discurso, mas com um posicionamento. Dentro do ponto zero, você recebe exatamente o que você precisa para atravessar esse processo. Um protocolo diário, diretrizes claras, aulas objetivas sem enrolação, sem teoria inútil, sem motivação vazia. É tudo focado em ação, consistência e estrutura. Agora pensa comigo, com sinceridade. Quanto custa perder o casamento? Quanto custa viver longe dos teus filhos? Quanto custa carregar a sensação que você falhou como homem? Isso não custa dinheiro, isso custa a sua identidade. E não, o ponto zero não custa milhares de reais. O investimento para você entrar hoje é 12 vezes de R$19,70 ou à vista com um desconto por R$197. É isso, sendo bem direto. Isso é menos do que você já gastou tentando fugir desses problemas. Menos do que noites vazias, menos do que vícios, menos do que continuar empurrando tudo com a barriga. Para entrar é simples. Você clica no botão aqui abaixo, escolhe a forma de pagamento e o acesso é liberado na hora, sem entrevista, sem conversa, sem exposição. No mesmo instante, você recebe acesso ao protocolo e começa o processo de reset. Nada de esperar, nada de segunda-feira. Nos primeiros 7 dias, o foco é corte, corte de distração, corte de fuga, corte do que está te enfraquecendo. É aqui que o corpo começa a reagir. Com 15 dias, a mente clareia, a energia começa a voltar, a presença muda, você começa a sentir algo que talvez não sentia há anos, controle. Com 30 dias, posicionamento muda, as pessoas sentem, o ambiente muda, sua esposa sente. Não porque você falou diferente, mas porque você está diferente. Em 40 dias, você fecha o protocolo como um homem reconstruído. Não acabado, mas estruturado. Pronto para reconstruir o casamento a partir do lugar certo. E para você entrar sem medo, o ponto zero tem garantia. Se você aplicar o protocolo e sentir que isso não é para você, é só sair. Sem discussão, sem justificativa. Além do protocolo principal, você ainda recebe alguns bônus importantes. Bônus 1. Protocolo de reposicionamento masculino no lar. Um guia prático para reposicionar sua presença dentro de casa, sem briga e sem conversa desnecessária. Bônus 2. Protocolo de autoridade invisível. Como restaurar o respeito e a liderança com atitude e constância, sem impor, sem implorar. Bônus 3. Checklist. As 7 atitudes que estão matando o seu casamento, mesmo sem traição, para você identificar exatamente o que precisa parar de fazer agora. Bônus 4. Guia. O que não fazer durante a reconstrução. Esse aqui evita que você destrua o progresso sem perceber. Se você sabe que precisa mudar e não quer continuar perdendo tudo em silêncio, clica no botão agora e entra no protocolo o ponto zero. Talvez você esteja pensando, isso não vai funcionar para mim. E eu entendo isso, porque nada funcionou até agora. Você já tentou mudar antes, já prometeu para você mesmo, já começou e parou. Mas deixa eu te dizer uma coisa importante. O problema nunca foi você não querer mudar. O problema é que você sempre tentou mudar, mas sem estrutura. O ponto zero não depende de empolgação. Ele funciona mesmo quando a vontade some. Talvez você esteja pensando, eu já tentei de tudo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Você tentou com um protocolo fechado? Ou sempre tentou do seu jeito? Porque tentar sozinho, sem direção clara, é exatamente o que te trouxe até aqui. O ponto zero não é mais uma tentativa, é um caminho que já está desenhado. Talvez você pense, no meu caso, já é tarde, e isso dói, porque essa dúvida fica martelando. Mas presta atenção, se ainda existe incômodo, se ainda existe dor, se ainda existe esse peso no peito, então ainda existe algo vivo aí em você. Casamento não morre primeiro, o homem que some antes. E quando o homem volta para o lugar certo, o jogo muda. Talvez você pense, minha esposa não vai mudar. E você está certo, ela não vai mudar porque você pediu. Ela não vai mudar porque você conversou melhor. Ela muda quando a dinâmica muda. E a dinâmica muda quando o homem muda de posição. O ponto zero não foca nela, foca em você. E é por isso que funciona.